Esse discurso ele passa por cima de todos os outros. E aí, existe uma coisa que é onde eu acho que esbarra, onde o teto dessa agenda esbarra, é o seguinte: no fim do dia, essa agenda ela precisa acabar com instituições muito fortes, né, inclusive na sociedade, que, por exemplo, família. A agenda trans ela tem que acabar, inclusive com a hierarquia que existe entre pai, mãe, filho, etc. E eu acho que isso é uma coisa muito antinatural para se tornar uma cultura dominante. Eu não acho que família é uma coisa intrínseca ao ser humano e natural. Eu acho que é uma construção. É uma construção, mas é uma construção que parte, é uma construção que parte de relações naturais que nós temos. Não, olha só, as tribos mais antigas, você pega antropólogos estudando isso, tribos muito simples, elas entendem que vamos dizer, a criança ela é parte da tribo. E as relações vamos dizer, de maternidade e paternidade são muito difusas nisso. Isso foi uma construção que foi sendo feita ao longo dos milênios. O que é família? A família nuclear, que a gente pode falar, que é o pai, mãe e o filho. E isso, pra muita gente, ajudou e foi fundamentado também na ideia própria de propriedade. Por exemplo, o pai, o homem, tem a propriedade, inclusive, sobre a mulher e sobre o filho dele. E ele também pode ter, por exemplo, uma casa. A ideia do domus, que é a casa, a ideia do pai, a mãe e o filho, é uma ideia cultural. Ela é uma ideia, assim, eu não acho que ela seja intrínseca. Sim. Ela parte de um pacto, que é, inclusive, um pacto, eu vou falar aqui, de forma bem histórica, não é um julgamento, em que os homens fizeram uma partilha, inclusive, da capacidade de reprodução deles naquele bando. As mulheres, elas conseguem, historicamente, se reproduzir mais do que os homens, porque você tinha um gargalo. Alguns poucos homens se reproduziam mais do que as mulheres. Mas aí, e por que essa cultura dominou, então? Na porque é uma cultura muito eficaz, por muito tempo. Só que ela... É uma cultura pautada no amor. Lógico. E ela criou relações sociais fortes o suficiente para prosperar em culturas das mais diversas do mundo inteiro. O ponto, Paulo, que aconteceu é o seguinte: a gente já tem uma mudança cultural tão grande desde a Revolução Industrial, tão grande, que a gente não tem ideia. O mundo antes da Revolução Industrial era completamente diferente do mundo que é hoje. Sim. E o mundo está mudando culturalmente em termos exponenciais. Até que a própria ideia de humano vai ser alterada. Sim. Este ano está disponível nos Estados Unidos você fazer uma engenharia do bebê já. Inclusive fenotípica, no rosto e tal. Sim. Isso vai virar regra. E já a China vai proibir, por exemplo, de ter crianças mais fortes, mais altas, mais inteligentes? Não, a China não tem nenhum pudor nessas coisas. Por que o mundo vai entrar numa competição em que a ideia de reprodução, a ideia de família vai estar superada? Outra ideia que passa a estar superada, que eu acho que começa a ser dentro do capitalismo de hoje, dessa lógica toda de hoje, são os impeditivos criados pelo sexo biológico. Um homem é um ser cheio de testosterona, briguento, causa mais crimes, ele é naturalmente rebelde, é uma ordem estabelecida. A mulher tem os ciclos menstruais dela, que alteram a natureza dela. Isso muda um e outro, claro. O feminino e o masculino são cheios de impeditivos até pro próprio capitalismo. Belo raciocínio. E o questionamento do sexo biológico e a criação de seres neutros é bom até em termos de capitalismo, né? E, inclusive, atomiza essa pessoa e essa pessoa volta, olha só que louco, pro estado tribal original, em que ela perde o núcleo familiar e ela pertence à tribo. Então a mãe solteira de hoje, que tem o filho sem gênero dela, ela tem uma bolsa do estado que banca ela. Lá no fundo, quem cuida dela é a tribo, igual era antigamente. Então a ideia de núcleo familiar, ela passa a ser questionada porque ela passa a se tornar obsoleta numa situação tecnológica, social, econômica, inimaginável. Queridos, por favor. Assim, eu não sei se eu tô viajando muito. Não, já foi pra lua. Eu também, mas assim, é que eu já nem tô à vontade aqui. Eu acho genial. Não, é que eu acho, Renan, que essa pauta comportamental a gente pode não estar, de alguma forma, prestando atenção nela. Mas eu acho que a gente ainda vai se surpreender com a força mas que ela tem. Eu acho que a gente tá prestando atenção, sim, cara. Eu acho que tá viajando pra caramba, as pessoas estão falando disso. Tá, mas a gente não tá enxergando o quanto que ela tá chegando. Eu, às vezes, subestimo. Mas, enfim. Cara, eu não subestimo, é que eu ainda... Pode ser um pouco de wishful thinking, sabe? Só que eu acho que existe um teto, cara. Existe um teto. Porque senão, é que a gente vai estar nas viajadas do Renan aqui. A gente vai deixar de ser humano em, sei lá, em 20 anos. Eu não acho que isso vai acontecer. É o velho debate meu do Renan, de que a técnica vai tornar a gente, sei lá, meros robôs do capitalismo. Corte rápido.